A vida te ensina. É hora de aprender tudo sobre a Bíblia. Vida Teológica, com o pastor Roberto Cruvinel. A partir de agora, vamos aprender ainda mais da palavra de Deus. E você já está com o caderninho aí do lado? Papel, caneta, para você anotar tudo que vamos aprender hoje. E também, claro, tirar as suas dúvidas através do 12997472010, porque ele já está por aqui. Pastor Roberto Cruvinel, Irene Tuquírio, pastor. Irene Tuquírio, Simone, a paz do Senhor em grego bíblico. Irene Tuquírio, a você que abrilhanta esta programação, nos dando o privilégio da sua audiência, que como nós fazemos todos os dias, eu vou repetir a saudação, não é? Irene Tuquírio, a paz do Senhor em grego bíblico, a paz do Senhor Jesus, general que nunca perdeu uma batalha. Estamos em mais uma edição do programa Vida Teológica pela Rádio Vida 96.5 FM, a partir de São José dos Campos, para todo o Vale do Paraíba. Estamos transmitindo com alegria, estamos transmitindo, ensinando a santa, poderosa, inefável, transformadora, libertadora Palavra de Deus. Pastor, eu ouço todos os dias esta frase, Irene Tuquírio, não é? A Simone Rodrigues fala, o senhor fala, os ouvintes mandam áudio. Onde eu aprendo esta frase? Entra no Instagram da Teológica Vida e lá haverá uma imagem com caracteres gregos. Esta frase é uma frase em grego bíblico, grego koiné, grego antigo. Não adianta colocar no Google Tradutor, não é? Porque é aqui na Teológica Vida que você aprende o grego koiné. E nós estamos transmitindo também já pelo Facebook, através do perfil da Teológica Vida. Andréia Santos já está dizendo, Irene Tuquírio, compartilhem o Facebook da Teológica Vida, meus irmãos, compartilhem aí agora esta live, este jovem que está com o logo da Teológica Vida nos computadores, sou eu em home office. Agora, Simone Rodrigues, eu também estou transmitindo pelo Instagram, não é? O pessoal está assistindo aqui pelo meu Instagram, @Roberto Cruvinel. Mas hoje nós temos novidade. Temos ou não temos, Simone Rodrigues? Tem novidade, tem sim. E qual é essa novidade, hein, pastor? Olha, essa novidade eu vou complicar, vou para a novidade aqui. Mas eu gostaria que você falasse agora o WhatsApp da rádio, primeiro as redes sociais, o WhatsApp da rádio, para quem quiser participar do programa e mandar aquela frase. Qual é a frase, Simone Rodrigues? Rezoi passam agatas estim. A vida é tudo de bom. Agora, bom, a minha novidade vai ter que entrar falando isso, vamos ver. Mas mas fala aí com quem quiser mandar áudio, pergunta como faz agora e fala sobre essa frase que o pessoal mandar pra gente. Então, você pode participar junto com a gente lá no nosso WhatsApp, que é o 12997472010. Se você tá sozinho, você vai mandar a frase, gravando a frase aí sozinho, né? Mas se você tiver com mais pessoas aí na sua casa, sua esposa, seu filho, seu irmão, você vai gravar junto com essa pessoa também, tá? Todos juntos falando ao mesmo tempo a nossa frase. Rezoi passam agatas estim, a vida é tudo de bom. Manda o seu áudio para o nosso WhatsApp, que é o 12997472010. A gente vai colocar o seu áudio no ar. E você também, claro, além de mandar o seu áudio falando a nossa frase, você também pode tirar as suas dúvidas sobre questões bíblicas, né? Tem alguma dúvida? Leu a Bíblia, não entendeu aquela passagem? Quer perguntar? É só você mandar aí o seu áudio ou então mensagem de texto também fazendo a sua pergunta para 12997472010. Certo, pastor? Exatamente. Você que está ouvindo pelo aplicativo, e se você ainda não tem aplicativo, vai lá na sua lojinha de apps e baixa Google Play, porque você vai fazer como eu. Ego em mi entesoe. Ego em mi entesoe. Eu tô na vida. Agora, conosco está hoje, neste programa abençoado, meu amigo, meu irmão. A Bíblia diz que existem amigos mais chegados do que irmão, não é isso? Então, comigo está aqui o meu irmão, amigo, diretor da rádio, não é? Então, eu tenho que vigiar aqui o meu amigo Pastor
Cláudio Apolinário, Rei Irene Tuquírio. Irene Tuquírio, pastor Cruvinel, satisfação estar contigo, satisfação estar com essa audiência maravilhosa e satisfação estar com a nossa poliglota Simone. A Simone não tá fácil não, viu? Meu amigo, a Simone eu vou te falar, viu? Você quer ver? Presta atenção. Simone, eu vou falar em grego e eu quero lembrar que você ouve pelo aplicativo Vida Play. Olha lá, vou falar em português, você fala em grego. Você quer falar em grego, eu falo em português? Pode ser. Eu falo em português, então vai lá. Vamos lá. A graça e a paz. A graça e a paz, né? Reharis Kai Reirene. Isso. Agora, a paz do Senhor. Reirene Tuquírio. Eu tô na vida. Ego em mi entesoe. E a vida é tudo de bom. Rezoi tempas agatas estim. Aleluia. Agora, para o pastor Cláudio Apolinário, vamos falar em hebraico para ele? Vamos. Lá vem o golpe. Vamos lá. Pode mandar. Fala você, Simone, em hebraico. Eu acho que ele sabe essa frase. Vai lá. Vamos lá. Baruch rabá descem Adonai. Bendito que vem em nome do Senhor. Pastor Cláudio, tudo bom? Onde é que você está exatamente, pastor, em grego? Por falar onde eu tô em grego? Eu vou no Ego em mi entezoi. Isso, eu tô também, na vida. Eu também estou na vida. E tem muita gente aqui, pastor, nas redes sociais, dizendo que está na vida. Leandro, Islai, meu Deus, Islaine, o pessoal, Elizabeth, o pessoal que está na vida. E aí, pastor, o que manda? Vamos lá. Meu amigo, primeiro eu repito, é uma satisfação estar com vocês. A gente tem ouvido aí o seu programa. E como tá gostoso, né? Essa interação com a Simone, aí o pessoal aprendendo, falando no grego, falando no hebraico. E eu creio que evangelho é isso, né? A gente fala tanto em reino, fala tanto em evangelho, mas a própria Bíblia diz que nós perecemos por não conhecer a palavra de Deus, né? Não conhecer o poder de Deus, não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Então nós precisamos conhecer as Escrituras. Então quando nós tomamos a decisão de colocar este conteúdo na programação da Rádio Vida, foi muito claro para nós o entendimento e o sentimento de que as pessoas precisam de conhecimento. Porque muitas vezes, pastor, a pessoa ela ouve falar do Evangelho, a gente vive meio que um evangelho da oralidade, né? Ou seja, um evangelho meio que antena parabólica. A gente ouve a informação, passa a informação para frente, mas muitas vezes nós não sabemos se a informação confere ou não confere. Se aquilo é de Deus, se não é de Deus, se a Bíblia realmente diz aquilo ou não diz aquilo. Então tem muitas pessoas que hoje caminham no Evangelho, foram tocadas pelo Espírito Santo, mas não conhecem a Bíblia, não conhecem a palavra. Elas conhecem através do que alguém falou. Então o programa e o pastor Cruvinel, através do seu conhecimento de tantos anos aí na sua trajetória, como professor acadêmico, como é bom a gente ver as pessoas desejosas, ansiosas por aprender. Exatamente, pastor Cláudio. E na verdade, às vezes, a informação até confere, mas a pessoa, como o irmão mesmo disse, assume uma postura de antena parabólica, recebe, transmite, mas não entende, não é verdade? Não entende. E o entendimento, é importante ter entendimento. O irmão vê, nós temos aí para os nossos alunos nós temos nossos alunos ouvintes, que são milhares de pessoas através do dial da rádio, através das redes sociais, mas nós temos os alunos efetivos. E esses alunos têm um canal específico para tirar dúvidas com a gente, não é? E nós temos aí ampliado o conhecimento e entendimento deles, não é, pastor Cláudio? Exatamente, eu penso que isso é fundamental, né? Porque qualquer pessoa, e não é só... esse é um grande problema, pastor Cruvinel. As pessoas antigamente, elas tinham a seguinte concepção, alguns ainda têm. Eu vou estudar teologia porque eu quero ser pastor. Eu vou estudar teologia porque eu quero exercer ministério. Mas, na realidade, eu já tenho essa conclusão há muito tempo de que estudar teologia, estudar as coisas de Deus, né, Theos, Logos ou Theos, Logos, estudar as coisas de Deus, estudar as coisas do reino, é para todo cristão. Exatamente. Não é só quem vai exercer ministério. Porque a pessoa pode ser levada por uma teologia porca, por uma teologia equivocada,
a cometer heresias e até correr o risco de amanhã se desviar dos caminhos do Senhor, porque ela ouviu diferente, ela ouviu errado. A Bíblia diz, eu estava dando aula ontem sobre introdução à dogmática, e a Bíblia é muito clara quando fala lá nas pastorais, nas epístolas pastorais, com relação à sã doutrina. Se existe sã doutrina, é porque existe doutrina doente. Então, o que a doutrina é? O que é doutrina? A palavra doutrina, ela tem um sentido de regra, de ponto normativo, porque Deus é um Deus de absolutos, não é? Deus é um Deus de reciprocidade. Portanto, se você tiver um entendimento da vontade de Deus equivocado, a sua prática de vida vai ser equivocada. Você é produto da hermenêutica, da sua hermenêutica, que é da sua interpretação da Bíblia. E a Bíblia é clara, quando o texto diz, não erreis, Deus não se deixe escarnecer, o que o homem semear, certamente se fará. Então, nossa função aqui, pastor, que é uma visão que cresceu no coração da família Apolinário, é aplicar, realmente compartilhar o que está escrito em João 8,32. E conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Porque a libertação não se dá somente pela existência da verdade, mas pelo conhecimento dela, não é, pastor Cláudio? Exatamente. Agora, a grande pergunta que fica, pastor Cruvinel, é qual é a verdade? Pois é. Agora, o que a Bíblia diz? Leguem ao tu, repete comigo, pastor Cláudio, leguem ao tu Jesus. Lego ai tu Jesus. Não, leguem. Leguem. Ao tu Jesus. Leguem ao tu Jesus. E disse-lhe Jesus, ego em mim. Ego em mim. Rodós. Caí realetheia. Caí rezoe. Oh, cadê a palma para o pastor aí, gente? Cadê as palmas aí? Para mim cortou a sessão do pastor Cruvinel, hein? Tá vendo? Não bateram palma para você lá no estúdio. O que está acontecendo, pastor? É que para... Nosso aluno de hoje, então. O pastor disse exatamente. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade. Realetheia, a verdade. Então é artigo definido. Não pode ser o pós-modernismo, tem muitas verdades. Tem uma verdade, né, pastor? Exatamente. Eu acho que não tenho convicção que aprender teologia, aprender a palavra de Deus, e eu já parabenizo a todos vocês que têm ouvido o programa, têm acompanhado o programa Vida Teológica, é fundamental para o seu crescimento em estatura, no que diz respeito ao reino e ao evangelho. Porque se você não conhecer a verdade, como disse aí o pastor Cruvinel, artigo definido, se você não aprender a verdade, certamente você será levado por mentiras. Vejam que a Bíblia, a palavra de Deus, diz que no final dos tempos, muitos apostatarão da fé, por haver em vosso meio falsos profetas. Então não é lá de fora, não, é dentro do meio. No meio haverão falsos profetas que dissimuladamente vão dizer aquilo que o povo quer ouvir, não que precisa ouvir. Exatamente. A disciplina que estuda isso chama-se polemismo. É uma vertente da apologética e nós ensinamos isso. Agora, pastor, nós temos algumas perguntas de alunos aqui. E nós temos também algo importante para dizer. Hoje você que está dirigindo o programa. Nós temos perguntas de alunos e algo importante para dizer. O que você quer, por onde você quer começar? Vamos fazer o seguinte, vamos começar com as perguntas e já faço o convite aos ouvintes que fiquem grudados, porque tem algo que está para acontecer. Quando eu digo que tem algo que está para acontecer, eu vou até dar a data, pastor Cruvinel. Segunda-feira agora, dia 25, no programa Vida Teológica, nós vamos... sabe aquele negócio meio de o gerente doidou? E doidou. Eu acho que doidou mesmo, viu, irmão? É mais ou menos isso. Nós chegamos à conclusão, pastor, que nesse período de pandemia, neste período em que todos estão vivendo um momento difícil, é momento de, como faculdade, nós fazermos a nossa parte. Nós queremos, a Faculdade Teológica Vida, ela não tem a finalidade só de ganhar dinheiro. É claro que toda instituição ela precisa de recursos para sobreviver. Certo. Agora, a nossa intenção é levar conhecimento às pessoas. Então, segunda-feira, nós vamos revelar, pastor, vocês podem reparar que o pastor Cruvinel nesses dias não falou mais para você ligar, para você comprar o seu curso de teologia, porque nós fizemos um levantamento, estamos em fase final, levantamos tudo que nós temos em estoque, e nós pensamos o seguinte, quer saber? Vamos
jogar... Eu não quero falar, pastor Gouveia, eu já estou quase falando. Você que sabe, quiser falar, fala. Não, eu vou deixar para segunda. Então, segunda-feira... Deixa se preparar, aí segunda-feira eles vão ter a notícia. Exatamente. Então, segunda-feira o pessoal não pode perder. Agora, pastor, vamos fazer o seguinte, vamos começar a responder pergunta? Vamos lá, posso ajudar nisso aqui, então? Pode, mas antes disso, deixa eu pedir para a Simone, porque a Simone está muito quietinha hoje, para dizer, o pessoal mandar o áudio, qual é a frase e como participar. E você está gostando dessa interação com o pastor Cláudio Apolinário, se ele está bom no grego aqui? Manda aí, Simone. Então, tem que mandar pra gente a frase rezou em tempo sim, a vida é tudo de bom, através do nosso WhatsApp, 12 997472010. Tem que ser áudio, viu, gente? Porque tem gente que escreve a frase. Não, tem que ser um áudio. Se você estiver sozinho, manda essa frase gravando sozinho. Agora, se tiver mais gente com você, vocês gravam juntos, falando ao mesmo tempo, rezou em tempo agatas estem, 12 997472010. Isso, olha, eu sorteei nesses quiz, né, que falam lá, alguns livretos. É só voltar e deixar esse feriado, que eu vou mandar isso para vocês a partir da semana que vem. Mas vamos lá responder pergunta, pastor. Então vamos lá, nós temos uma pergunta aqui, pastor. Nós temos dentro da Teológica Vida um grupo VIP, que é o grupo dos alunos da Faculdade Teológica, e que eles têm esse contato direto com o pastor Cruvinel. Então a primeira pergunta aqui é o seguinte: pastor, a paz do Senhor, a dúvida sobre o módulo 1, página 174, Doutrinas de Deus 2. Então é a pergunta 6 do questionário. Quem mandou a pergunta foi o nosso aluno Elimar Santos. E a pergunta é: como era a crença de Marcion? Tá bom, vamos lá. Olha, eu vou dar uma ampliada aqui. Pode, pastor? Claro, fique à vontade. O senhor é meu teacher. Ah, tá, mas o irmão pode falar a hora que quiser e fazer colocações, tá bom? Nós estamos ambos em home office, tá, pessoal? Eu não estou vendo o pastor aqui. Pessoal que está nas lives, compartilhe e mande as perguntas. O pessoal está fazendo muita pergunta. Manda pergunta para o WhatsApp da rádio, tá? O pessoal vai colocar aqui pra gente. Então vamos lá. Bom, primeiro, Marcion. Marcion, ele foi um mestre entre os cristãos de Roma do segundo século. É o período dos pais da igreja, não é? Justo L. Gonzalez, pastor Cláudio Apolinário, deve ter lido as 10 obras. Eu recomendo a leitura dos 10 livros de História da Igreja de Justo L. Gonzalez. E também História do Pensamento Cristão. Essa disciplina, essa pergunta, o irmão viu em teontologia, que é a doutrina de Deus, não é? Ou teologia propriamente dita, mas essa questão é estudada de forma ampla na história da igreja e de forma ainda mais ampla em história do pensamento cristão, ou história da teologia, ou história da doutrina. Luiz Berkoff lançou um livro de história da doutrina pela editora PES. Justo L. Gonzalez tem história do pensamento cristão. A editora Concórdia, se não me falha a memória, tem história da teologia. São livros muito importantes para saber como se desenvolve o pensamento. E nesse momento, nessa época de desenvolvimento do pensamento, surgiu esse Marcion, não é? Marcion era um mestre entre os cristãos da Roma do segundo século. Sua teologia propunha, assim, 2 deuses distintos. Agora, o pastor Cláudio, sim, nós tivemos problema com os discípulos de Marcion, não sei se você lembra, tinha um problema sério, viu? Vamos parar na televisão, eu, você e seu pai. É verdade. Com os discípulos de Marcion, porque olha o que Marcion ensinava. Ele ensinava a existência de 2 deuses distintos, um no Antigo Testamento e outro no Novo. E essa postura foi denunciada pelos pais da igreja e esse Marcion foi excomungado. Ressalta-se que a doutrina da igreja em todos os séculos posteriores condenou a crença na existência de 2 deuses como contrário à teologia cristã. Tertuliano, né, que era advogado, escreveu o célebre Contra Marcion, de onde se pode reconstruir grande parte do chamado Evangelho do Senhor escrito por Marcion. Marcion acreditava no mesmo dualismo que os gnósticos a respeito do mundo material, no sentido de que a matéria é antagônica do bem e que, portanto, Deus criador do ser humano, demiurgo, é limitado e mau, pelo que sua criação material também deveria ser má. Lembra daquele pessoal que dizia que o Deus do Antigo Testamento era Satanás? Lembra? Que nós combatemos lá
Na época do Exato, debate. Eu, você, seu irmão. Deu até polícia. Nós tivemos que entrar com segurança no programa, lembra? Uhum. Então, esse pessoal é discípulo, é o remake da doutrina de Marcion. Marcion pregava uma austeridade no casamento. Esse povo aqui no Brasil dizia que o relacionamento sexual era só para procriação. E se fosse o marido não fosse da igreja deles, a mulher deveria se apartar. Isso é uma heresia. E Marcion era um gnóstico, né? Na verdade, ele abraçava doutrinas gnósticas. O sistema de Marcion, pelo sistema dele, o ser humano era a criação do Deus da lei, um Deus menor, o demiurgo. A palavra demiurgo significa construtor. O Deus do Velho Testamento judaico, severo e cheio de ira. Esse Deus concedeu ao ser humano uma lei impossível de cumprir, por isso o ser humano viveria sobre maldição. Essa perspectiva marcionita resultou na negação completa do Antigo Testamento. Então Marcion elaborou o seu próprio cânon, sem conexão com as escrituras judaicas. Gente, nós encontramos, pastor Cláudio, se o senhor quiser fazer um comentário, nós encontramos muitos discípulos de Marcion no século XXI, não é, pastor Cláudio? Inclusive, pastor Cruvinel, salvo engano, claro que minha memória não está tão boa quanto o senhor, porque eu sou mais velhinho, né? Mas lembrando um pouco aí do meu tempo acadêmico e tal, Marcion, ele não considera também todo o Novo Testamento, né? Ele considera os evangelhos, tem mais alguns livros, ele também não considera todo o Novo Testamento. Então eu creio que Marcion, dentro da pergunta aí do nosso aluno, né, como era a crença de Marcion, para efeito didático, o ponto central é a questão de ele considerar como dois deuses, um do Antigo e um do Novo? Algumas questões preponderadas. Primeiro, ele fazia a diferenciação entre o Deus do Antigo Testamento com o Deus do Novo Testamento. O Deus do Antigo Testamento é o demiurgo, o construtor, um Deus mau, não é? Que criou a humanidade, é um Deus mau. E o Deus da graça, que é um Deus superior, tá? Um Deus superior. Por conta disso, ele rejeita o Antigo Testamento e rejeita alguns livros do Novo Testamento que têm conotação da lei. Por exemplo, Mateus, por exemplo, e dá ênfase aos escritos de Paulo. Tá certo. Pastor, eu posso considerar que Marcion, ele não era agnóstico, ele teve contato com o gnosticismo, sim, as ideias do gnosticismo, mas ele era agnóstico? Na verdade, ele não era agnóstico, porém, não era agnóstico declarado, mas abraçava ideias do gnosticismo. É importante explicar o que é gnosticismo. A palavra gnosticismo vem do grego gnosis, repita, gnosis. Gnosis. Gnosis é conhecimento, né? Então, o gnóstico, ele entendia que tinha um conhecimento acima dos cristãos comuns. Para o gnóstico cristão, existiam os ímpios, os cristãos e eles, que seriam o suprassumo da espiritualidade. Ele teve contato, embora Marcion não tenha sido gnóstico, ele abraça ideias do gnosticismo, entendeu? Tá certo. Agora, só finalizando então essa questão para a gente ir para a próxima, o senhor comentou sobre hoje em dia, né? E realmente, hoje em dia tem muitas pessoas que acabam indo meio que para isso, né? Tem pessoas hoje que não consideram, hoje, século XXI, que não consideram o Antigo Testamento. Falam, esquece o Antigo Testamento, estamos no tempo da graça, leia só sobre a graça. O que é um equívoco, é um erro, né? Toda a escritura é divinamente inspirada. Fala isso em grego. Hai grafai, tagramata, teopneus. Exatamente. E agora tem um trava-línguas aqui, pessoal. Se vocês quiserem repetir comigo, toda unilateralidade de apreciação doutrinária é deletéria e perniciosa. Vou repetir. Toda unilateralidade de apreciação doutrinária é deletéria e perniciosa. O que eu disse? Toda exacerbação, toda polarização. Então, o cidadão que ele chega e judaiza a igreja, que é o contrário de Marcion, né? É o contrário de Marcion, ele judaiza a igreja. Isso faz mal para a igreja? Sim, o fim da lei é Cristo. Porém, o que não leva em consideração a revelação progressiva da palavra de Deus, que para Deus não tem Antigo Testamento e Novo Testamento, é uma revelação progressiva. Eu sou dispensacionalista, não sou o senhor, ô pastor, eu sou dispensacionalista. A maioria dos pentecostais clássicos são dispensacionalistas, né? Nós estudamos a história em dispensações.
E essas dispensações é uma visão progressiva da revelação da igreja. Os irmãos estão comentando, o professor Davi Domenecheri está dizendo aqui, muito bom, o pessoal está gostando do trabalho aqui, pastor. Que legal, que legal. Então vamos fazer o seguinte, pastor Cruvinel, eu já tenho aqui uma segunda pergunta, e eu gostei mesmo de participar, porque como é legal a gente ver que os nossos alunos estão buscando, estão aprendendo, né? Então eu vou ler a pergunta, mas o pastor Cruvinel vai responder após o intervalo. Tá bom. Que é uma pergunta, deixa eu ver aqui se me aparece o nome da pessoa. Poxa, eu não tenho o nome da pessoa aqui, mas vamos lá. Pastor, a paz do Senhor, me explique no módulo 1 o concílio, a Gilmara, tá aqui, a Gilmara Mendes dos Santos. O concílio de Cartago e o credo de Nicéia. Pastor, eu fico imaginando o pessoal que está ouvindo e que não tem contato com o nosso material e que ele só pegou o credo aí, né? Concílio de Cartago e o credo de Nicéia. Credo? Que é isso? Então, mas olha que legal o aprofundamento do conhecimento da história da igreja, o conhecimento das coisas de Deus. Isso é fundamental na vida do cristão. Então, queridos, aguarde. Segunda-feira, se prepare para o que vai vir pela frente. Eu creio que Deus nos iluminou para trazer algo fantástico para você na segunda-feira. Então, pastor, vamos para o intervalo e a gente volta com essa resposta? Vamos lá. Daqui a pouco você aprende mais no Vida Teológica. No Vida Teológica. A vida voltou com Vida Teológica. Estamos de volta! E você, claro, aprendendo muito mais da Palavra de Deus, tirando as suas dúvidas através do nosso WhatsApp e mandando a sua pergunta, claro, 12997472010. E hoje, pastor Roberto Cruvinel, Cláudio Apolinário, participando junto com a gente. Estamos de volta! Ei, maravilha! Pastor Cruvinel, eu tô me sentindo em casa. Eu também. Aliás, ego em mim tesoe. É isso aí, ego em mim tesoe. Pastor Cruvinel, vamos então à segunda pergunta já, porque o programa é curto demais, meu amigo, já voou. Mas olha, sabe o que acontece? O pessoal nas redes sociais, pastor Cláudio, tem gente aqui, teologicamente, pessoal que estuda teologia, não perde um programa nosso, hein? Que bom, né? Pastor, mas vamos lá, eu vou até entrar aqui nas mídias sociais, velho. Nós estamos transmitindo por onde? Eu estou transmitindo aqui nós estamos transmitindo pela Teológica Vida. No Instagram? Não, Teológica Vida no Facebook. No Facebook. No Facebook. E no Instagram pelo meu perfil, porque eu não estou sem a senha da Teológica Vida, eu estou em home office. Já vou até baixar o volume, mas já entrei aqui já. Já tô aqui então no seu perfil do Instagram. Estou te vendo, irmão Cláudio Apolinário. Isso, aleluia, glória a Deus. Me vendo você não está, você está me ouvindo. Não, estou vendo a foto, irmão. Então vamos lá. Enviar a solicitação. Vamos ver se o negócio vai ficar bom agora, pastor. Eu tenho que abrir? Tem um convite? Mandou. O que eu faço? Vermelhinho aí? Eu faço assim? O que eu faço? Vermelhinho. Assim. Clica no vermelhinho aí. Não tem uma bolinha aí com vermelhinho, uma carinha? Espera aí que eu estou procurando, irmão. Carinha com vermelhinho. Vai, achei você. O que eu faço agora? A idade é um problema. Aí! Ô, irmão. Isso. Aí você vai me convidar. Vamos lá. Estou aguardando. Tá chamando. Estou aceitando. Enquanto vamos vai... ver. Isso aí! Aí, ó. Bem-vindo, hermanito. Não sei se vai dar. Não, mas eu tirei o volume. Vamos ver se deu certo. Bienvenido, hermanito. Dios te bendiga. Como estás? Deus te bendiga. Deus te bendiga, muchacho. Aleluia. Vamos lá. Deixa eu só dizer, pessoal, eu queria que alguém me mandasse um áudio hoje, no 12997472010, falando, é tanta frase que só Deus. Rezoe, ten passan agatazestin. Olha a pronúncia aqui comigo, ó. Rezoe, ten passan agatazestin. A vida é tudo de bom. Entra aí, manda uma mensagem de áudio dizendo onde você está, uma pessoa, uma dupla, um trio, um conjunto, e vamos dizer que a vida é tudo de bom. Tá bom? E aí, pastor, vamos lá. Estou me ajeitando aqui para ficar tudo top aqui, ó. Tá, mas repete a pergunta. Vamos lá. Então vamos lá. Então a pergunta é a pergunta da nossa aluna, a Gilmara, e ela diz o seguinte: a paz do Senhor, pastor. Me explique no módulo 1, Concílio de Cartago e Credo de Nicéia. Tá bom. Credo de Nicéia, vamos lá.
O Concílio de Cartago, o Sínodo, aliás, tem muito a ver com pirata isso daí. Correto. Isso tem muito a ver com pirata, né? Quem gosta de filme de pirata lembra da Cartago e tal. Mas neste lugar existiu uma série de concílios, de reuniões de bispos. Onde nós vamos estudar isso? Aqui no módulo 1 está em teontologia um vislumbre, mas o História da Igreja e História do Pensamento Cristão. Então, o Concílio de Cartago, o Sínodo de Cartago, é uma denominação comum a vários concílios regionais. O sínodo realizado na cidade de Cartago, no norte da África, nos séculos 3, 4 e 5. Agora, presta atenção, isso aqui é a história da igreja, tá, pessoal? Foram vários concílios, mas um dos mais importantes foi o Concílio de Nicéia, o primeiro Concílio de Nicéia. Por quê? Porque havia, pastor Cláudio Apolinário e irmã Gilmara, uma disputa nos primeiros séculos com relação a várias doutrinas. Os dogmas não estavam formados. A escola de Antioquia exacerbava na humanidade de Cristo e a escola de Alexandria na divindade de Cristo. E aí surgiu uma série de heresias. Por exemplo, a carne de Jesus era espiritual. Jesus e o Cristo eram seres separados, não é? Cristo, na verdade, é um adjetivo substantivado. Então, foi necessário juntar, inclusive a palavra católica, eu vou dizer, surge aí, não é? O primeiro concílio de Nicéia foi um concílio de bispos cristãos, reunidos na cidade de Nicéia da Bitínia, pelo imperador romano Constantino. Aquele lá que não era convertido não, viu, irmãos? Aquele era política, não tinha conversão não. Depois a gente pode, um dia, né, pastor Cláudio, quem sabe preparar uma aula teológica à parte, só de história da igreja, para o pessoal entender que esse camarada não era muito convertido não, problemático. Então ele organiza esse concílio nos moldes do Senado romano e preside o concílio, mas não volta. O que eles queriam tratar ali? Tinha uma questão cristológica, que era a natureza divina de Jesus. Repete comigo, pastor Cláudio Apolinário. Natureza hipostática de Cristo. Foi definido aí. O que é isso? O que é isso, meu irmão? Natureza hipostática. Que Jesus é plenamente Deus e plenamente homem, subsistindo no mesmo ser as duas naturezas 100%. Jesus é 100% Deus e 100% homem. Então a natureza divina de Cristo em relação com Deus o Pai. Aliás, irmão, Deus Pai, você dizer Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, muitas escolas usam, mas não é correto, porque dá a impressão de triteísmo. Deus o Pai, Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus é uno quanto à divindade e trino quanto à personalidade. Uma outra questão interessante que aconteceu nesse concílio de Nicéia foi a questão das declarações de crença dos cânones. A palavra cânon, diga cânon. Cânon. Tem que ó o biquinho, pastor. Quem está assistindo? Cânon. Tem um monte de gente assistindo aí. Cânon. Cânon. Isso, cânon, na verdade, significa vara de medir. Mas no sentido religioso, o que nos interessa é aquilo que serve de norma e regra. Então, o texto tratou sobre a questão do texto. Uma coisa interessante, que daí se tem o termo oicumene, ou habitado, que é ecumênico, da onde vem a questão católico. A palavra católico significa segundo todo. Esse concílio faz surgir essa expressão, porque a reunião de todos os bispos para determinar com relação à doutrina da igreja. Então, o do mais importante nesse credo, nesse concílio, na verdade, é a questão cristológica, tá? Jesus é plenamente Deus e plenamente homem. Pastor Cruvinel, concílio e sínodo é a mesma coisa? O que é concílio? Juntar os bispos, da onde vem a palavra católico, você junta todo mundo para segundo todo. A palavra católico geralmente é traduzida como universal, certo? Sim. Mas a melhor tradução é segundo todo. Então, esse ajuntamento se chama concílio ou sínodo, sínodo de bispos.
Ok, então concílio seria reunião de pessoas, reunião de autoridades para definir sobre um determinado assunto. No caso religioso aqui. Eclesiástico, eclesiástico. Os bispos. Não, ok. Tem uma frase aqui da Julie Rafa, dizendo, aprendi isso na Faculdade Teológica Vida. Bem-vinda! Ó, é sinodon, ó, o correto é assim, ó. Sinodon oikumeniken sinecrotei. Que significa, sinodon oikumeniken sinecrotei, não é? Que ele convocou um concílio ecumênico, uma reunião ecumênica. Ecumênico aí vem de oikia, diga oikia, pastor. Oikia. Oikia e oikos. 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 Oikia é a palavra casa feminina, primeira declinação. Oikos é a mesma palavra casa, mas nominativo singular masculino, segunda declinação. Casa significa, vamos juntar todo mundo, colocar debaixo do mesmo teto, a gente só sai daqui quando resolver o problema. Irmãos, teve concílios que saiu pancadaria. Principalmente no concílio de Trento, quando perseguiram. O concílio de Trento é a contra-reforma, porque nós temos pré-reforma com John Hus, olha, aula de história aqui, ó. Depois reforma com Lutero, Calvino. Para mim, reforma mesmo é Anabatista. Para mim, né? Anabatista, eu fui professor de história há muito tempo na faculdade. Anabatista, voltando a Anabatista, o pessoal está falando, olha o que o pessoal está falando. Vai devagar. Tinha que ter mais tempo, irmão. Irmãos, eu amo ensinar. Eu amo, pastor Cláudio, ensinar. Então, pastor, deixa eu até dar essa dica então, pessoal. Se as pessoas, o senhor ama ensinar e nós amamos aprender, eu amo aprender, né? Então, ou seja, tá aqui tocando essa ideia com você, ouvindo, é muito legal. Então, pessoal, se você quer aprender com o pastor Cruvinel, o que nós vamos te passar na segunda-feira é algo extraordinário. Então, não perca a oportunidade. O pastor Cruvinel está falando agora sobre a história da igreja. Eu sou doido, pastor Cruvinel, para ir em Roma, conhecer a história da igreja. Eu sou doido. Já pensou fazer uma viagem com o pastor Cruvinel para Israel, Roma, ver a história da igreja? Oh, meu Deus, eu estou pulando. Agora, só te falando de Roma, você sabe de onde surgiu Roma? Sabe quem foi? Rômulo? Sabe que aquela questão da loba que amamentou aqueles meninos? Aí tem muita coisa para falar sobre Roma. Agora, voltando aqui, ó, o Concílio de Trento, ele é o combate à reforma. Combate à reforma. E aí o Concílio de Trento coloca um index, diga index. Index. Que são uma relação de livros que deveriam ser banidos. Lógico, que tudo reformados, né? A Companhia de Jesus, que era os jesuítas, né? Inclusive tinha uma demanda entre a Companhia de Jesus e uma outra citação. Isso eu falo, vou falar no outro vídeo um dia. E na verdade, os livros apócrifos foram colocados no Concílio de Trento, que eles chamaram de deuterocanônicos. Então, é aí que surge a diferenciação entre a Bíblia católica e a evangélica? 1500... Porque tem pessoas que perguntam isso, né? Elas falam assim, peraí, mas foi os protestantes que tiraram livros ou foram os católicos que acrescentaram? Isso, o cânon... Então, por essa lógica que o senhor está comentando, o cânon protestante veio antes. Depois veio o Concílio de Trento, a contra-reforma que inclui livros. Isso, diga canon. Canon. A pronúncia canon, grego. Canon. É isso. Porque o pessoal fala canon, não tem problema, mas é canon. Então o que acontece? No Concílio de Trento, eles precisavam combater a reforma, então precisava dar subsídio às suas doutrinas. E eles colocam, porque os judeus nunca aceitaram os livros apócrifos. O que significa a palavra apócrifo? Não genuíno e espúrio. Você estuda isso em introdução bíblica, não é bibliologia não, tá? Introdução bíblica é uma coisa, bibliologia é outra. Os apócrifos, os pseudepígrafos, e aí vai. Pseudepígrafos são livros atribuídos a santos, falsamente atribuídos a santos de ambos os testamentos. Os católicos chamam os apócrifos de deuterocanônicos. Deuterosa segundo cânon, e chamam os livros que nós aceitamos de protocanônicos. A Bíblia católica tem 7 apócrifos e 4 acréscimos. A ortodoxa grega tem os 14. São 14. E você estuda nome por nome, Macabeus e tal. Tudo isso lá é introdução bíblica. E a gente já está... Mas olha que interessante, né?
Tá, mas tá tão legal. Eu começo a pensar em como foi a construção do cânon, né? O canon. Como foi essa construção? Porque não foi assim. Ah, tá bom, então chegou lá Lutero, chegou John Hus, chegou lá os protestantes e falaram, não, agora vai ser isso aqui porque eu quero isso aqui. Existem princípios, não existem? Sim, mas na verdade isso aconteceu no primeiro século. Não é? Okay. Nos primeiros anos, nos primeiros 100 anos, porque era comum outros evangelhos circularem entre os cristãos. É diferente da gente. Hoje você pega o aplicativo e abre qualquer livro. Antigamente era dispendioso, inclusive, ter cópia dessas cartas. Então as cartas às igrejas foram feitas, foram enviadas. Por exemplo, você sabe quantas epístolas a Coríntios existiram, pastor Cláudio? Não. 3. A primeira se perdeu. Então entende-se que esta epístola não tinha inspiração. A palavra inspiração vem de onde mesmo? De que palavra grega? Inspiração? Raigrafaita, gravata... Teopneus. Isso, Teopneus. Isso, eu estava compondo a frase para chegar na inspiração. Isso, Teopneus vem de Theos, que é Deus. Pneuma, é sopro. Então é soprado para fora, da parte de Deus para o homem. Ó, a cabeça voltando aqui, ó. Você vai ter a teoria aí, não tem? Do sopro divino, do ditado verbal, ou seja, será que a Bíblia foi ditada? Aí já não é introdução. Palavra por palavra? Aí já não é introdução bíblica, aí é bibliologia. Porque aí você vai ver a forma da inspiração. Então, ela é dinâmica, não é robotizada, não é? É inspiração plenar, verbal, plenária, e aí nós temos que entender isso. Agora, o cânon, para ser fechado, esses evangelhos, livros, têm que ser harmônicos. Porque, por exemplo, tem lá o Evangelho de Maria Madalena. Você já leu o Evangelho de Maria Madalena? Não é? Não. Olha, por exemplo, você lembra que eu fiz um debate contigo sobre ministério feminino, lembra? Sim. Participei, tinha até um irmão lá que falou, um irmão que debateu comigo lá, que falou que homem, ele forçou a palavra. Irmãos, tem gente que diz que fala grego e não fala não, viu, irmão? Que quem tem terra de cego, quem tem um olho é rei. Quando a pessoa diz que ensina grego, ele tem que ensinar mesmo, dar referência. Não é assim, pastor Cláudio? É verdade. E eu me lembro desse debate que deu um problema na palavra antropos, lembra? Antropos, dizendo que era homem sexo masculino. Eu provei, inclusive, usando os clássicos, dizendo que era gênero humano. E aí, alguns manuscritos, eu falei isso para dizer, alguns manuscritos do 3º século, textos foram mudados, mulher foi transformada em homem, as irmãs que eram oficiais na obra de Deus, em alguns manuscritos foram relegadas a simplesmente esposa de obreiro. Por isso daí, qual a disciplina que estuda isso? Crítica textual. Dos manuscritos. Pastor, tem muita coisa, olha, eu estou com vontade de voltar para a cadeira, viu? Vamos tentar fazer um trabalho legal, assim, tipo assim. Estou com vontade. Eu gosto de ensinar, eu gosto disso. Estou com vontade. Então, meu irmão, você que está nos ouvindo aí pela Rádio Vida, você que está nos ouvindo pelo Instagram, pelo Facebook, pelo Vida Play, que é o aplicativo da Rádio Vida, aguarde segunda-feira, porque segunda-feira nós vamos trazer algo para vocês excepcional. Se você quer aprender a palavra de Deus, se você tem desejo, e eu repito, aprender a palavra de Deus não é somente para quem quer ser pastor, para quem quer ser diácono, não. Todo cristão tem por obrigação aprender a palavra de Deus, porque se você não aprender o evangelho genuíno, o evangelho verdadeiro de Cristo, e a Bíblia ela é a nossa base, você vai acabar sendo levado. Olha, eu tenho pessoas que eu conheci que estão hoje no Espiritismo, que estão hoje testemunhas de Jeová. Por quê? Porque não tinham segurança, não tinham firmeza na palavra de Deus. Quando não tem firmeza, quando não tem conhecimento, você acaba sendo levado para outras doutrinas que não condizem com o Evangelho de Cristo.
Então, segunda-feira, nós vamos dar a oportunidade, a grande oportunidade para você, de você estudar a palavra de Deus. Pastor, antes de terminar, ó, tem a Simone, nós temos mais uma pergunta de aluno, eu quero responder, dá tempo, né? Mas... Não dá, eu tenho inclusive aqui só o Igor Santana dizendo que é fã do programa, a Islane dizendo estudo abençoado, o pessoal dizendo aqui, ó, bibliologia, a primeira matéria do módulo 1, então, muito legal, pastor. Mas vamos lá, o senhor que manda. Manda a terceira aí, vamos responder, porque é aluno que está aguardando essa resposta. Então vamos lá. É aluno matriculado, esse é aluno matriculado. Então vamos lá, ele cita aqui 1 de João, capítulo 5, versículos 20 e 21, e ele diz assim, a paz, pastor, por gentileza, poderia me explicar o texto? Pecado para a morte. Tá. Ele coloca o texto errado, que ele pergunta pecado para a morte, porque ele cita o texto 20 e 21 também. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro, e estamos no verdadeiro em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus, a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Aqui está mostrando a supremacia de Cristo como Deus verdadeiro, não é? Aquele negócio de enarreno, rologos, caí rologos, ele prostonteon, caí teos, em rologos, João 1:1. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus, e se guardar do ídolo. Aliás, querido, se guarda do ídolo. Ele pode ter nome de apóstolo, vice-deus, querubim ungido, se guarda do ídolo. Quarta pessoa da Trindade. Quarta pessoa da Trindade, buraco negral, não é? Não é mundial, é buraco negral, universal, é complicado. Então, Jesus, mas o texto que ele se refere, na verdade, está no versículos 16 e 17, que diz assim, se alguém vir seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá a Deus e Deus lhe dará vida, aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse digo que não rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Que pecado é esse, não é? Alguns associam esse pecado com o pecado imperdoável de Mateus 12, 31 a 32. Aliás, você estuda isso em hamartiologia, em hamartia, que é... do pecado? Hamartia é do do pecado. Hamartiologia, hamartia é errar o alvo, porque Deus é um Deus de absoluto, de paradigma. Deus propõe um lugar para você chegar, quando você desvia, você errou o alvo, não é? Então, isso é hamartiologia. E existem textos que falam do pecado imperdoável, Mateus 12, 31 a 32, Marcos 3, 28 a 30, Lucas 12, 8 a 10. É mais provável, no entanto, que João, nesse texto, esteja referindo-se à recusa obstinada em aceitar a mensagem do Evangelho. Ver isso como pecado imperdoável. Por quê? Se você resiste a Deus, Jesus te leva a Deus. Se você resiste a Jesus, o Espírito Santo te convence do pecado. E aqui lá vai a polêmica. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Deixa eu ver. Aqui lá vai a polêmica. Quem crer e for batizado será salvo. Pastor Cláudio Apolinário, e a conjunção aditiva ou adversativa? Aditiva. Então, ser batizado é condição sine qua non para ser salvo. Agora, que batismo é esse? Que sine qua non? Locução latina que significa sem a qual não pode haver. Sem a qual não. Sem a qual não. É imprescindível. Então, ser batizado que Mas o ladrão da cruz não foi batizado. Foi sim, foi. Nas águas? Não, nas águas não. Nas águas não. Mas a questão... Mas olha que loucura. Usam esse texto para dizer que tem que se batizar nas águas, senão não vai pro céu. Então, irmão, o pessoal está dando risada aqui no Facebook, irmão. O pessoal está achando muito legal. Vai acabar o programa, irmão. Vamos passar do horário? Oh, meu Deus. Peraí, mas deixa eu falar. 54 já? Deixa eu falar aqui. Você não esquece não, viu, Vaso? Então esse batizado aí de Mateus 16, Marcos 16 é voz passiva. Batismo vem do grego baptizo. Baptizo, que é o verbo. Baptizo, baptizei, baptizomem, batizei, te baptizo sim. Primeiro, segundo, terceira pessoa e tal. Que eu coloco dentro. E do substantivo, baptismos, imersão. Então quem crer e for colocado dentro. Quem é que coloca dentro do corpo? O Espírito Santo. Tiago diz assim, crês tu em Deus, fazes bem, os demônios que estremecem. Nunca ninguém viu nenhum demônio convertido. Então, quer dizer, colocado no corpo de Cristo... Peraí, pastor, então o senhor está me dizendo que no caso do ladrão da cruz, porque quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado.
Ele creu, tanto que o próprio Creu. Cristo faz o próprio Cristo fala, não, peraí, a tua fé chegou. Então, nesse momento, ele imergiu, não na água, mas ele imergiu no Evangelho. Olha o que a Júlia está falando aí embaixo, ó. Olha, lê aí. Ó. O diretor pode liberar o horário, né? Ó, mas vamos lá. Vamos lá. E justamente ele foi imerso no corpo de Cristo. No corpo, imerso no Evangelho. Porque tem vários tipos de batismo. Não vai dar tempo de falar de vários tipos aí, mas tem muitos tipos de batismo na Bíblia. Porque existe a palavra batismo pode ter um significado lexicográfico que está no dicionário e outro semântico. Quer dizer, aquilo que o texto, a palavra significa dentro do contexto, dentro do enunciado. Não é? E aí esse é um princípio da exegese, né, exatamente. Não ler apenas um texto isolado, mas ver o contexto. O contexto imediato e o contexto amplo. Remoto. E também os paralelismos. Vai lá, paralelismos verbais e reais. Vai lá. Fala. Paralelismos verbais e reais. Exatamente, é isso aí. O que vale é o paralelismo real, não verbal. Então, quando você, quem começa... Aí, terminando a resposta do nosso aluno aqui. Do nosso aluno. Quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Quando a pessoa resiste ao Espírito Santo e não há metanoia, que é arrependimento, mudança radical de pensamento, não há salvação. Pastor, eu confesso que eu leio metanoia. Imagina o seguinte, imagina o pastor Cruvinel, a gente pegando agora um bisturi e a gente cortando ele assim, ó, cabeça e abre aqui no meio, abriu. Depois que abriu, você já viu aquele no churrasco, a picanha invertida? Você inverte assim, ó, vira do lado avesso. Isso é metanoia. Você vai virar o pastor Cruvinel pro outro lado, ao ponto de quem olhar para ele não reconhecer mais. A transformação real, eu enxergo assim, pastor, me corrija, que é meu professor. Mas, ou seja, a transformação ser tão grande que o camarada, aquilo que ele praticava, ele não pratica mais. Aquilo que ele fazia, ele não fazia mais. É ele acertar o alvo. Substancia com a Bíblia. Substancia com a Bíblia agora. Substancia com a Bíblia. Quando não? Aí você me ajuda aí, não, porque assim, ó, na homilética é assim, ó, você tem um sermão, você começou o sermão. Homilética é a arte da pregação, tá, irmão? Logo, logo nós estamos ensinando isso aí. Então, você tem o sermão, tá tudo correto. Você pegou, é como um camarada que faz um portão de metal. Pega a barra de ferro e corta. Para você, se você não colocar solda, você não tem um portão. Você só tem um monte de ferro cortado. Você agora, e qual é a solda do que você está falando? É a Bíblia. Segundo aos Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas delas já passaram e tudo se fez novo. Oh, delícia. Isso é reino, isso é evangelho. Pastor Cruvinel, o negócio é o seguinte, o tempo aí já acabou, eu vou fazer uma sugestão, posso? Pode. Ao invés de nós estendermos o horário agora, se o senhor me permitir, amanhã a gente faz de novo. Bora! Bora? Bora! Tá fechado então, ó. Então, pastor Cruvinel, eu me despeço aqui, tá contigo aí pra seguir, finalizar, eu sei que você tem aí o DVDzinho pra falar dele. Pessoal? Mas, pessoal, já fica então o convite, hein? Amanhã eu vou estar junto aqui com o pastor Cruvinel novamente, então vai ser amanhã, vai ser segunda. Porque segunda nós vamos anunciar a maluquice que veio na cabeça para fazer. Para quê? Para abençoar os alunos, para eles aprenderem mais. Então olha que bate-papo gostoso que nós tivemos aqui. Mas peraí, não sai não. Ouve aí o que o Vitor de Belo Horizonte falou pra gente aí. Olha aí, olha aí. Vai, Simone! Pastor Cruvinel, Cláudio Apolinário e todos os ouvintes, que é o Vitor de Minas Gerais. Eu estou aqui com a minha filha, ela tem 5 anos. E ela gosta muito do programa, por incrível que pareça. E gosta muito quando o senhor fala em grego, pastor Cruvinel. Então, ela pediu para eu mandar o áudio e repetir para o senhor ouvir. Vamos lá, Raquel. Rezoi. Tem. Passam. Agatas. Estim. A vida é tudo de... Bom. Aleluia. Boa tarde a todos. Uma salva de palmas para ela! Ai, que legal, pastor Cruvinel. Tá vendo aí? As crianças estão mandando. É isso aí. Então, pastor, obrigado pela oportunidade de participarmos juntos. Amanhã termina o debate, já estou contigo aqui, a gente já continua aqui no programa. Mas amanhã quem pergunta para você sou eu. Não, então eu tô fora. Então, amanhã... Pessoal, amanhã eu não tô, tá? Amanhã eu não tô.
Você é meu professor, meu amigo. E Tá na bom. segunda-feira nós vamos lançar um negócio de maluco, inimaginável. Então não perca, segunda-feira, às 12 horas, meio-dia, eu e o pastor Cruvinel estaremos ao vivo nos estúdios, hein? Amém. Ao vivo nos estúdios na segunda-feira para lançar algo extraordinário para vocês. Então não percam, segunda-feira, ao meio-dia. Amém. Ó, a pessoa escreveu no que aqui, pastor Cruvinel? Eu não sei o que é essa língua. Apolinário, Meu nome de- faz um bate-papo com o pastor Cruvinel às 11 às 13. Não, mas ele falou Cláudio. Quem que é esse camarada aí? Sei não. Qual que é? Olha lá meu nome. Meu nome virou Cláudio Apolinário. É, ó, tem a Márcia Saturnino, aumenta o programa, que delícia ver tanta informação junta. É, Pastor, Deus te abençoe. Até amanhã. Clau, eu vi. Até amanhã, meu amigo. Deus te abençoe. amanhã. Gente, olha, esse programa está terminando. Simone, terminamos, né, Simone? Deixa eu só falar um negocinho aqui, tá? Pode falar. Pessoal, Fica à vontade. olha, quem quiser adquirir meu kit teológico, esses kits aqui, ó. Quem quiser, anota meu WhatsApp. 11 96766 5787. 11 96766 5787. São 3 DVDs de escatologia. 3 DVDs de escatologia. 3 DVDs de escatologia. Um DVD sobre interpretação, escatologia, doutrina das últimas coisas. Um DVD sobre interpretação bíblica, com 3 horas e meia de estudo aqui, muita coisa. E o meu livro, A Vida da Igreja. Eu mando para você por Sedex, agora segunda-feira eu vou mandar alguns. Você quiser adquirir esse material, manda uma mensagem para mim no meu WhatsApp, 11 96766 5787. 11 96766 5787. E pedir que você se inscreva no meu canal do YouTube. Pastor Roberto Cruvinel, aciona a notificação, aquele sininho para receber as notificações. Estou sempre colocando vídeo de aula. Pastor Roberto Cruvinel no YouTube, tá ok? Pastor Roberto Cruvinel no YouTube. Meu WhatsApp é 11 96766 5787 para você adquirir esse kit. Devagar, vou falar 11 96766 5787. E me segue no Instagram, @Roberto Cruvinel. Chegou ao final, Simone? Chegou, mas amanhã tem muito mais, Ô né? Simone, hoje não ouvi você falar muito, minha amiga. O papo tava bom, né? E eu estava aqui aprendendo com vocês. Deus abençoe, fica na paz. Ei. Tchau. Você ouviu Vida Teológica. De volta amanhã ao meio-dia. Ao meio-dia. Meus irmãos e minhas irmãs, eu quero saudá-los dizendo Rei Irene Tuquírio, a paz do Senhor em grego bíblico. Eu sou o pastor Roberto Cruvinel e eu quero apresentar a vocês um kit teológico da minha autoria, que você pode adquirir e eu vou enviar para você através do Sedex. O livro A Vida da Igreja. Esse livro já está na sua 3ª edição, falando o que é a igreja e o sofrimento, posição da igreja diante do sofrimento. A igreja pode ser cheia do poder e carnal ao mesmo tempo, uma análise da igreja de Corinto, a igreja de doutrina, igreja de finanças, igreja de adoração, enfim, esse livro vai abençoar muito a sua vida. Também um DVD com 3 horas e meia de estudo sobre interpretação bíblica, coisas que os pregadores pregam e não existem, dificuldades bíblicas, curiosidades bíblicas, abismo gramatical, abismo histórico, vários abismos que nós temos que transpor para aprender e interpretar a Bíblia. São 3 horas e meia nesse estudo. E, por fim, esse DVD triplo. São 3 DVDs dentro desse box sobre escatologia bíblica, arrebatamento da igreja, grande tribulação, milênio, dispensacionalismo, 70 semanas de Daniel. Esse material será uma grande bênção na sua vida. Se você tiver interesse em estudar comigo, na verdade, adquirir esse kit, observe, mande uma mensagem agora no meu WhatsApp, 11 96766 5787. 11 96766 5787. Eu vou te enviar informações de como você poderá adquirir esse kit teológico. 3 DVDs de escatologia, um DVD sobre interpretação bíblica e o livro A Vida da Igreja. Invista em você, cresça em graça e conhecimento, Deus te abençoe. Mande uma mensagem para o WhatsApp 11 96766
5787. Fique na paz do Senhor.